Era um sábado chuvoso de abril, quando Helena Martins empurrou a porta rangente do brechó Memórias Esquecidas. O sino sobre a entrada tilintou suavemente, anunciando sua chegada ao santuário empoeirado de objetos abandonados que ela tanto amava visitar. Aos 42 anos, Helena tinha o hábito de passar as tardes de fim de semana explorando sebos e brechós, sempre em busca daquele objeto especial que poderia trazer uma nova perspectiva para suas aulas de história no Colégio Municipal Santos Dumont. O cheiro característico de livros antigos e madeira envelhecida a recebeu como um abraço familiar. Senhor Augusto, o proprietário octogenário, acenou de trás do balcão abarrotado, seus óculos grossos refletindo a luz amarelada da luminária antiga. Helena retribuiu o cumprimento e começou sua exploração ritual pelas prateleiras tortuosas, que pareciam desafiar qualquer lógica de organização. Foi no canto mais escuro da loja, sob uma pilha de revistas da década de 50 e ao lado de um gramofone que provavelmente nunca mais tocaria, que ela viu a caixa. Não era grande, talvez do tamanho de uma caixa de sapatos, feita de madeira escura, com detalhes em metal já oxidado pelo tempo. O que chamou sua atenção foi a delicadeza com que alguém havia gravado flores na tampa, um trabalho artesanal que falava de cuidado e dedicação. Helena pegou a caixa com reverência, sentindo o peso da história em suas mãos. Quando a abriu, seu coração acelerou. Dentro, cuidadosamente amarradas com um barbante desbotado, havia dezenas de envelopes, cartas, muitas cartas, todas endereçadas à mesma pessoa. Sophie Loren, Rue de la Paix, número 23, Paris, França. O papel estava amarelado, as bordas fragilizadas pelo tempo, mas os selos eram inconfundíveis. Estados Unidos, década de 1944. Com mãos trêmulas, Helena pegou a primeira carta. O envelope nunca havia sido aberto. Na verdade, observou ela com crescente curiosidade. Nenhum dos envelopes tinha sido aberto. Eram dezenas de cartas de amor que atravessaram oceanos e décadas, mas nunca chegaram ao seu destino. Nunca foram enviadas. Quanto custa esta caixa? Perguntou Helena, tentando manter a voz firme, enquanto caminhava até o balcão. Sr. Augusto ajustou os óculos e examinou a caixa com seus olhos experientes, de quem havia visto milhares de objetos passarem por suas mãos. Essa aí, ele disse com um suspiro nostálgico, veio de um leilão de uma casa que foi demolida no bairro antigo. A família não quis nada do que estava lá. Tragédia, não é? Uma vida inteira reduzida a objetos que ninguém quer. Pode levar por R$ 20. Mas me diga, professora, o que uma caixa velha como essa tem de tão especial para deixar com esse brilho nos olhos? Helena sorriu, apertando a caixa contra o peito. História, seu Augusto. Essa caixa está cheia de história. Pagou rapidamente e saiu do brechó, mal conseguindo esperar para chegar em casa e mergulhar naquele mistério que acabara de encontrar. Em seu apartamento, aconchegante no centro da cidade, Helena preparou um chá de camomila e se acomodou na poltrona ao lado da janela, onde a luz da tarde, agora mais clara, depois que a chuva, passou e iluminava perfeitamente seu canto de leitura. Colocou a caixa sobre a mesinha de centro e, com o cuidado de um arqueólogo manuseando um artefato precioso, começou a organizar os envelopes por data. Havia 53 cartas ao todo. A primeira, datada de 5 de junho de 1944, seu coração disparou quando percebeu a data. Apenas um dia antes do dia da invasão da Normandia. A última carta era de 23 de dezembro do mesmo ano. 6 meses de correspondência que nunca chegou ao destino. Com dedos cuidadosos, Helena abriu o primeiro envelope. A letra era firme, mas havia uma urgência nela, como se cada palavra precisasse ser escrita
antes que o tempo acabasse. Começou a ler, e enquanto as palavras dançavam diante de seus olhos, o mundo ao seu redor desapareceu, substituído pelas trincheiras, pelo medo, pela esperança desesperada de um jovem soldado prestes a mudar o curso da história. Minha querida Sophie, começava a primeira carta. Enquanto escrevo estas palavras, estou sentado em um campo no sul da Inglaterra, cercado por milhares de homens que, como eu, sabem que amanhã tudo pode mudar. Não posso te dizer para onde vamos, mas você lerá nos jornais. Todo o mundo lerá. O que posso te dizer é que seu rosto é a última coisa que vejo quando fecho os olhos, e a primeira quando acordo. É sua lembrança que me dará coragem para fazer o que preciso fazer. Helena sentiu um nó na garganta. A carta continuava detalhando memórias de Paris antes da guerra, do dia em que Thomas e Sophie se conheceram, em um café próximo ao Sena de promessas sussurradas, sob as estrelas de um futuro que parecia tão certo, até que a tempestade da guerra os separou. Prometo que voltarei para você, escrevia Thomas. Não importa o que aconteça, encontrarei um jeito de voltar. Vamos nos casar na pequena igreja que você tanto ama, e vou passar o resto da minha vida te fazendo feliz. Espere por mim, meu amor, apenas espere por mim. Lágrimas silenciosas rolavam pelo rosto de Helena enquanto lia. Ela era professora de história. Havia 20 anos. Havia lido incontáveis documentos da Segunda Guerra Mundial, mas nunca havia segurado, nas mãos, algo tão íntimo, tão humano. Ali estava a guerra, não através de estratégias militares ou estatísticas de batalhas, mas através dos olhos de um jovem aterrorizado e apaixonado, prestes a arriscar tudo. Pegou a segunda carta, datada de 10 de junho, 4 dias após o desembarque na Normandia. A letra era menos firme. Agora, manchada em alguns pontos, lágrimas, lama, sangue. Helena não sabia, mas a urgência nas palavras era palpável. Sophie, sobrevivi ao primeiro dia, mas vi coisas que nunca poderei te contar. Perdi amigos, cujos nomes você conhecia de minhas cartas anteriores. Gianni está morto. Michael também, mas ainda estou aqui. Ainda respiro, e cada respiração é uma oração de gratidão por mais um momento em que posso pensar em você, lembrar de você, sonhar com nosso futuro. As explosões nunca param. O barulho é ensurdecedor, mas na minha mente eu ouço sua risada. Aquela risada que parecia música quando a ouvi pela primeira vez naquela tarde de primavera. É isso que me mantém vivo, Sophie. Você me mantém vivo. Helena passou as próximas horas lendo carta após carta, cada uma um fragmento de alma despejado no papel. Através das palavras de Thomas, ela acompanhou sua jornada através da França libertada. Viu suas esperanças crescerem à medida que os aliados avançavam. Sentiu seu medo diminuir gradualmente, substituído por uma confiança cautelosa de que talvez, apenas talvez, ele realmente sobreviveria para voltar a Paris, para voltar para Sophie. Mas havia algo estranho nas cartas. À medida que avançavam no tempo, um padrão começou a emergir. Thomas mencionava outras cartas que havia enviado, cartas que Sophie deveria ter recebido. Espero que minhas cartas anteriores tenham chegado até você. Escrevia ele em agosto. Enviei uma a cada semana desde que desembarcamos. É frustrante não ter notícias suas, mas entendo. O correio militar é caótico e imagino que suas cartas para mim também estejam perdidas em algum lugar desta Europa devastada. Helena franziu a testa. Se Thomas estava enviando outras cartas regularmente, por que estas 53 estavam aqui, nunca postadas? O mistério se aprofundava. Na carta de 15 de agosto, a libertação de Paris, a euforia de Thomas era palpável mesmo, através das décadas que separavam a escrita da leitura. Sophie, Paris está livre. Estou aqui.
Estou na nossa cidade. Em 2 dias terei permissão para procurá-la. Finalmente, meu amor, finalmente nos reencontraremos. Tenho pensado neste momento todos os dias, desde que nos separamos. Vou correndo para a Rue de la Paix assim que puder. Espere por mim. Estou quase aí. Mas então, algo mudou. A próxima carta, datada de 18 de agosto, era dramaticamente diferente. A letra estava trêmula, as palavras manchadas em vários lugares, e o tom estava destroçado. Sophie, fui até sua rua. Hoje, a casa do número 23. Não existe mais. Uma bomba. Os vizinhos me disseram que foi em 1943, durante um bombardeio. Eles me disseram que todos que estavam na casa morreram. Eles me disseram que você estava lá. Não posso acreditar nisso. Recuso-me a acreditar. Você não pode estar morta. Você não pode. Continuei procurando por você. Perguntei a todos que conheciam sua família. Alguns desviaram o olhar. Outros me ofereceram condolências que eu não quero, não aceito. Amanhã voltarei, procurarei novamente. Você está viva, Sophie. Tem que estar. Helena teve que parar de ler, as lágrimas embaçando sua visão. Levantou-se e caminhou até a janela, observando a cidade moderna lá fora, tão distante daquele mundo de guerra e tragédia que acabara de tocar. Mas sabia que precisava continuar, precisava saber o resto da história. As cartas seguintes eram angustiantes de ler. Thomas passou semanas em Paris, recusando-se a acreditar que Sophie havia morrido. Visitava a rua dela diariamente, perguntava a vizinhos, vasculhava registros em hospitais e abrigos. Encontrei uma mulher que conhecia sua mãe. Escrevi a ele em setembro. Ela me confirmou. Sophie, sua mãe, seu pai, seu irmão pequeno Jean. Todos foram mortos quando a bomba destruiu a casa. Mas eu não encontrei seus nomes em nenhuma lista oficial. Como isso é possível? Onde estão os registros? Onde está a prova? Enquanto não houver prova definitiva, continuarei acreditando. Helena percebeu com um aperto no coração que Thomas estava escrevendo essas cartas para uma mulher que ele sabia, no fundo, estar morta. Eram cartas para um fantasma, para uma memória, para um amor que a guerra havia roubado dele antes mesmo que eles pudessem se reencontrar. Sei que você não lerá isto, escrevia Thomas em outubro, sua caligrafia agora mais controlada, mas as palavras carregadas de uma tristeza profunda e resignada. Meus camaradas me dizem que preciso aceitar. O capelão me disse que você está em um lugar melhor. Mas como pode haver um lugar melhor do que nos meus braços? Como posso aceitar que todo o nosso futuro, todos os planos que fizemos, todas as promessas que trocamos foram destruídos por uma bomba que caiu uma noite qualquer de 1943. Continuo escrevendo estas cartas porque é a única coisa que me mantém conectado a você. Quando escrevo, posso fingir que você ainda está aqui, que lerá minhas palavras, que saberá o quanto te amei, o quanto ainda te amo. A última carta, de 23 de dezembro de 1944, véspera de Natal, era a mais curta e, de certa forma, a mais devastadora. Minha querida Sophie, esta será minha última carta para você. Não porque parei de te amar, nunca pararei, mas porque preciso encontrar uma forma de seguir em frente. Carregar estas cartas comigo é carregar a dor de te perder. Vou guardá-las em algum lugar seguro. Um testemunho do nosso amor, da vida que deveríamos ter tido. Talvez um dia alguém as encontre e saiba que nós existimos, que nosso amor foi real, mesmo que tenha sido interrompido. Você foi a luz da minha vida, Sophie. Onde quer que esteja, espero que saiba disso. Sempre, seu Thomas. Helena fechou a última carta com mãos trêmulas e se permitiu chorar. Chorou por Thomas, por Sophie,
por todos os amores destruídos pela guerra, por todas as vidas que poderiam ter sido e nunca foram. Mas enquanto chorava, uma determinação crescia dentro dela. Essas cartas não podiam simplesmente ficar guardadas em sua estante. Esta história merecia ser contada. Thomas e Sophie mereciam ser lembrados. Na segunda-feira seguinte, Helena chegou cedo à escola, mas sua mente estava longe das aulas que teria que dar. Durante o intervalo, foi à sala dos professores e abriu seu laptop. Começou a pesquisar, digitando nomes e datas em sites de registros militares, arquivos históricos da Segunda Guerra Mundial, bancos de dados de veteranos. Thomas murmurou para si mesma, passando os olhos pelas cartas novamente, procurando por mais informações. Ele raramente usava seu sobrenome completo, mas em uma das cartas do início havia mencionado casualmente: "O sargento Williams me disse hoje." E então, algumas cartas depois, recebi uma medalha. Sophie, eles prenderam na minha farda e o capitão apertou minha mão. Mas tudo em que consegui pensar foi que você não estava lá para ver. Thomas Bennet, eles disseram. Você serviu com honra. Thomas Bennet. Finalmente, tinha um nome completo. Helena começou a procurar freneticamente. Havia muitos Thomas Bennet que serviram na Segunda Guerra Mundial, mas quando combinou o nome com as datas e locais mencionados nas cartas, a lista se reduziu significativamente. E então o encontrou. Thomas Bennet, nascido em 1923, em Portland, Maine, serviu na 1ª Divisão de Infantaria, a famosa Big Red One, que participou do desembarque na Normandia, condecorado com a Estrela de Bronze por valor no campo de batalha. E o mais importante, havia um endereço de onde ele vivia após a guerra. Uma casa em Portland, a mesma casa onde, segundo os registros, ele viveu até sua morte em 2003, aos 80 anos. O coração de Helena acelerou. Thomas havia sobrevivido à guerra. Viveu mais 60 anos após escrever aquela última carta. Mas o que aconteceu com ele durante todos esses anos? Casou-se. Teve filhos? Conseguiu encontrar alguma paz depois de perder Sophie? Depois da escola, Helena foi direto para casa e intensificou suas pesquisas. Descobriu que Thomas Bennet havia se casado em 1949 com uma mulher chamada Mary Johnson. Tiveram 2 filhos, Robert e Catherine. Trabalhou como carpinteiro em Portland por 40 anos. Pelos registros disponíveis online, parecia ter vivido uma vida tranquila e simples. Mas Helena queria saber mais. Precisava saber mais. Após dias de pesquisa, encontrou um artigo em um jornal de Portland de 1998. Era uma matéria sobre veteranos da Segunda Guerra Mundial e Thomas estava entre os entrevistados. A guerra nunca te deixa completamente, dizia Thomas na entrevista. Já com 75 anos, você traz ela com você. Nas cicatrizes que as pessoas podem ver e nas que não podem. Perdi muitos amigos naquela guerra. Perdi alguém muito especial antes mesmo de eu ter a chance de reencontrá-la. Mas aprendi que honramos aqueles que perdemos, vivendo da melhor forma que podemos. Construí uma boa vida aqui. Tenho uma família maravilhosa, mas não passa um dia sem que eu pense naqueles que ficaram para trás. Helena sentiu lágrimas picarem seus olhos novamente. Thomas havia seguido em frente, construído uma vida, mas nunca havia esquecido Sophie. A pergunta que a atormentava agora era: por que as cartas estavam aqui, no Brasil, tão longe de Portland, Maine? Foi então que ela decidiu tentar o que parecia impossível: encontrar os descendentes de Thomas. Se ele havia morrido em 2003, tinha apenas 22 anos, era possível que seus filhos ainda estivessem vivos. Após mais pesquisas, encontrou um Robert Bennet em Portland que tinha a idade certa para ser o filho de Thomas. Com o coração batendo forte, Helena
compôs um e-mail. Explicou quem era, como havia encontrado as cartas, e perguntou se Robert era de fato filho de Thomas Bennet, veterano da Segunda Guerra Mundial. Hesitou por um longo momento, antes de apertar o botão enviar, se perguntando se estava fazendo a coisa certa, se não estava abrindo feridas antigas. A resposta chegou 3 dias depois. Helena estava corrigindo provas quando ouviu o ping do e-mail. Seu coração quase parou quando viu o nome do remetente. Robert Bennet. Cara professora Helena, começava o e-mail. Você não pode imaginar o choque e a emoção que senti ao ler seu e-mail. Sim, sou filho de Thomas Bennet e estou absolutamente maravilhado com o que você encontrou. Meu pai raramente falava sobre a guerra, mas quando eu era criança, houve uma vez em que ele bebeu um pouco mais de vinho do que de costume e me contou sobre um amor que teve em Paris antes da guerra, uma mulher chamada Sophie, que morreu em um bombardeio. Ele disse que escreveu cartas para ela mesmo depois de saber que ela havia morrido, que foi sua forma de luto. Pensei que essas cartas estivessem perdidas para sempre. Por favor, me conte tudo. Como elas foram parar no Brasil? Como posso recuperá-las? Helena respondeu imediatamente, contando sobre o brechó, a caixa, e explicando que guardaria as cartas com todo cuidado até que pudesse devolver à família. Mas havia uma pergunta que ela precisava fazer. Robert, seu pai casou-se com sua mãe em 1949. Você sabe como eles se conheceram? E há alguma possibilidade de que as cartas tenham ido parar no Brasil através de sua família? A resposta de Robert veio no dia seguinte e trazia uma reviravolta que Helena nunca esperaria. Minha mãe, Mary, era brasileira, escrevia Robert. Ela nasceu em São Paulo, mas se mudou para os Estados Unidos com sua família quando era adolescente, antes da guerra. Conheceu meu pai em Portland em 1948. Ele trabalhava como carpinteiro na casa de um amigo dela. Minha mãe sempre dizia que meu pai era o homem mais triste que ela já havia conhecido e que decidiu fazer sua missão de vida, fazer ele sorrir novamente. Ela morreu há 10 anos, mas antes de morrer, voltou ao Brasil várias vezes para visitar parentes distantes que ainda viviam aqui. É possível que as cartas tenham ido parar aí através dela de alguma forma. Helena ficou fascinada. A história estava se tornando cada vez mais complexa, mas ainda havia perguntas sem resposta. Por que Mary levaria as cartas de outra mulher para o Brasil? E mais importante, será que Sophie realmente havia morrido? Ou havia algo mais nessa história? Foi então que Helena decidiu fazer algo que parecia quase impossível: tentar rastrear o que havia acontecido com Sophie Loren. As cartas davam seu endereço em Paris, Rue de la Paix, número 23. Era um começo. Nas semanas seguintes, Helena se tornou uma detetive amadora. Passou noites e fins de semana mergulhada em arquivos online franceses, registros de guerra, listas de vítimas de bombardeios. E foi quando encontrou algo intrigante. Não havia nenhum registro oficial de um bombardeio na Rue de la Paix, número 23, em 1943. Na verdade, aquela rua específica havia sofrido relativamente pouco dano durante a ocupação alemã. Confusa, Helena ampliou sua busca. Procurou por Sophie Laurent em todos os registros de Paris que conseguiu acessar. E então, em um banco de dados de refugiados de guerra franceses, encontrou algo surpreendente. Uma Sophie Laurent, nascida em 1925, havia sido registrada em Londres em 1943, listada como refugiada da França ocupada. O coração de Helena disparou. Seria possível? Seria a mesma Sophie? A idade estava certa. Ela teria 18 ou 19 anos quando foi registrada em Londres. A idade perfeita para a Sophie das cartas de Thomas. Ela continuou investigando freneticamente e encontrou mais registros. Sophie Laurent
havia trabalhado como tradutora para o esforço de guerra britânico entre 1943 e 1945. Depois disso, os registros ficavam confusos. Havia uma menção de que ela havia se casado em Londres em 1946 com um homem chamado James Wright, um oficial britânico. Helena sentiu um misto de alívio e tristeza. Sophie não havia morrido no bombardeio, mas se estava viva, por que os vizinhos de Paris disseram a Thomas que ela havia morrido? E por que ela nunca tentou contatar ele depois da guerra? A resposta veio de uma fonte inesperada. Ao compartilhar suas descobertas com Robert por e-mail, ele mencionou que sua mãe Mary havia dito algo estranho nos últimos dias de vida. Ela estava delirando um pouco, escreveu Robert, mas se lembrou das cartas e disse algo sobre uma Sophie que precisava saber a verdade, que seu pai nunca teve coragem de contar. Intrigada, Helena pediu a Robert que procurasse entre os pertences de seus pais por qualquer coisa que pudesse esclarecer o mistério. Uma semana depois, Robert enviou fotos digitalizadas de um diário que havia pertencido a Mary. E lá, nas páginas amareladas do diário de Mary Bennet, Helena encontrou a verdade que havia mudado o curso de tantas vidas. Mary havia conhecido Thomas em 1948, um homem quebrado pela guerra e pela perda. Aos poucos, com paciência e amor, ela o ajudou a reconstruir sua vida. Casaram-se em 1949 e Mary acreditava que Thomas finalmente havia encontrado paz. Mas em 1952, 3 anos após seu casamento, algo extraordinário aconteceu. Mary estava grávida de Robert quando Thomas recebeu uma carta. Era de Sophie Loren, ou melhor, Sophie Wright, escrevendo da Inglaterra. Na entrada do diário de 15 de março de 1952, Mary escreveu: "Hoje nossa vida mudou. Thomas recebeu uma carta de Sophie, a mulher que ele acreditava estar morta. Ela está viva. Sempre esteve viva." A carta explicava tudo, menos como ela havia fugido de Paris em 1942, antes do bombardeio, como se juntou à resistência em Londres, como tentou enviar notícias para Thomas através da Cruz Vermelha, mas nunca obteve resposta. Depois da guerra, ela tentou encontrá-lo, mas ele já havia voltado para os Estados Unidos. Ela se casou, seguiu em frente, mas nunca o esqueceu. E agora, 10 anos depois, através de uma incrível coincidência, ela descobriu onde ele estava. Mary continuava: "Vi meu marido ler aquela carta e seu rosto se transformar. Vi a dor, o alívio, a confusão. Sophie estava viva. O grande amor de sua vida não havia morrido, mas agora ele tinha uma esposa, um filho a caminho. E eu sabia, no fundo do meu coração, o que ele estava pensando. Se tivesse sabido que ela estava viva, nunca teria seguido em frente. Nunca teria se casado comigo." A próxima entrada era de uma semana depois. Thomas e eu conversamos durante toda a noite. Ele chorou em meus braços, algo que nunca havia feito antes. Disse que me ama, que ama a vida que construímos, mas que carrega uma culpa terrível. Sophie está casada também. Tem uma filha. Ambos seguiram em frente, pensando que o outro estava perdido. E agora, saber a verdade não muda nada, exceto transformar velhas cicatrizes em feridas abertas novamente. Thomas decidiu não responder à carta. Disse que seria cruel para todos os envolvidos reabrir esse capítulo. Mas sei que ele nunca será completamente meu. Uma parte dele sempre pertencerá à Ankela Sophie, que ele acreditava ter perdido. Helena teve que parar de ler, seu coração partido por todas as pessoas envolvidas nessa tragédia. Mas ainda havia mais. Continuou folheando as fotos do diário que Robert havia enviado.
Anos se passaram nas páginas do diário. Mary e Thomas tiveram outro filho, Catherine. Construíram uma vida boa, aparentemente feliz. Thomas era um bom marido, um pai dedicado, mas Mary escrevia, ocasionalmente, sobre momentos em que o via olhando para o nada, perdido em pensamentos que ela sabia que não podia alcançar. E então, em 1968, outra entrada crucial. Sophie escreveu novamente, não para Thomas, mas para mim. Sua carta foi gentil, compreensiva. Ela também seguiu em frente, mas carrega o peso e se ela perdeu o marido há 2 anos e sente que precisa de um fechamento. Pediu-me, mulher para mulher, que se Thomas ainda tivesse as cartas que escreveu para ela durante a guerra, se pudesse tê-las. Disse que são a última conexão física que ela tem com a pessoa que foi antes da guerra destruir tudo. Mostrei a carta para Thomas. Ele ficou em silêncio por um longo tempo. Depois foi ao sótão e voltou com uma caixa de madeira que eu nunca havia visto. As cartas. Todas as 53 cartas que ele escreveu para uma mulher morta, exceto que ela não estava morta. Ele as enviou para Sophie em Londres. Helena prendeu a respiração. Então, as cartas chegaram a Sophie. Mas como voltaram e foram parar no Brasil? A resposta estava mais adiante no diário, em uma entrada de 1986. Sophie faleceu. Recebi uma carta de sua filha, Claire, informando. Claire disse que sua mãe guardou as cartas de Thomas durante todos esses anos, que as lia ocasionalmente nas noites em que a solidão era muito pesada. Claire disse que a mãe pediu em seu testamento que as cartas fossem devolvidas a Thomas, que ela queria que ele as tivesse de volta, que elas pertenciam a ele. As cartas chegaram na semana passada. Thomas as segurou e chorou, como eu nunca o vi chorar. Não pela Sophie, que poderia ter sido sua, mas pela jovem que ambos foram, pelos sonhos que tiveram, pela vida que a guerra roubou deles. Ele as guardou novamente no sótão. Disse que são um monumento ao que foi, ao que nunca será. E, finalmente, a última entrada relevante, escrita com caligrafia trêmula, de 2008, 2 anos antes da morte de Mary. Estou velha agora e doente. Os médicos não dizem, mas sei que não tenho muito tempo. Thomas se foi há 5 anos e não passa um dia que não sinto sua falta. Mas há algo que preciso fazer antes de partir. As cartas. Essas malditas cartas que assombraram nossa vida. Thomas nunca soube o que fazer com elas. Não podia destruí-las. Eram sagradas demais. Não podia guardá-las. A dor era grande demais. Decidi que as levarei comigo na minha última viagem ao Brasil, para visitar meus primos em São Paulo. Vou deixá-las lá, em algum lugar onde possam ser encontradas por alguém que as aprecie pelo que são. Um testemunho do amor, da perda, da guerra, da vida. Alguém que possa ver nelas não apenas nossa dor, mas a beleza trágica de 2 almas que se amaram através do impossível. Helena encostou-se na cadeira, finalmente compreendendo o círculo completo da história. Mary trouxe as cartas ao Brasil em sua última viagem, provavelmente em 2008 ou 2009. De alguma forma, acabaram em um leilão e, eventualmente, no brechó onde Helena as encontrou. Mas ainda havia uma última peça do quebra-cabeça. Claire, a filha de Sophie. Estaria ela ainda viva? Com a ajuda de Robert, que estava tão envolvido na história quanto Helena, eles começaram a procurar e encontraram Claire Wright, agora com 70 e poucos anos, vivendo em um subúrbio tranquilo de Londres. Helena, com as mãos tremendo, compôs um longo e-mail para Claire, contando toda a história, o brechó, as cartas, as investigações, as descobertas. Esperou, o coração batendo forte, por uma resposta. Quando a resposta chegou,
2 semanas depois, era tudo o que Helena havia esperado e mais. Cara Helena, escrevia, Claire, não tenho palavras para expressar o que senti ao ler seu e-mail. Minha mãe faleceu em 1985, mas antes de morrer, me contou tudo sobre Thomas. Ela o amou profundamente, mesmo que o destino os tenha mantido separados. Durante anos, me perguntei sobre ele, sobre a vida que eles poderiam ter tido. Quando devolvi as cartas à sua viúva, pensei que esse capítulo estava finalmente fechado. Mas agora, saber que as cartas sobreviveram, que atravessaram o mundo, que foram encontradas por alguém que se importa tanto em contar essa história. Parece que há uma razão para tudo isso. Minha mãe sempre dizia que o amor verdadeiro nunca morre, apenas se transforma. Talvez estas cartas sejam a prova disso. Claire continuava, contando mais sobre Sophie. Como ela havia fugido de Paris quando os nazistas começaram a prender judeus franceses, um detalhe que Thomas nunca havia conhecido. Sophie tinha ascendência judaica por parte de mãe, e quando os rumores de deportações começaram, sua família decidiu que ela deveria ir para a Inglaterra, onde tios poderiam abrigá-la. Foi uma decisão de última hora, feita às pressas. Não houve tempo para despedidas adequadas. Não houve tempo para enviar uma última mensagem para Thomas, que estava do outro lado do Atlântico, se preparando para vir libertar a Europa. A ironia cruel era que a casa na Rue de la Paix realmente foi bombardeada em 1943, apenas 6 meses depois que Sophie havia partido. Seus pais e irmão, que haviam ficado, morreram no bombardeio. Quando Thomas chegou a Paris após a liberação e perguntou sobre Sophie, os vizinhos, que não sabiam que ela havia fugido antes, naturalmente assumiram que ela estava na casa quando a bomba caiu. Minha mãe viveu com essa culpa por anos, escrevia Claire. Culpa de ter sobrevivido quando sua família morreu. Culpa de não ter conseguido enviar notícias para Thomas. Culpa de ter seguido em frente e se casado com meu pai quando, no fundo, uma parte dela ainda amava Thomas. Mas meu pai era um homem bom e compreensivo. Ele sabia sobre Thomas e nunca demonstrou ciúmes. Ele entendia que o coração pode amar mais de uma pessoa, de formas diferentes. Claire anexou fotos ao e-mail. Havia uma de Sophie jovem, tirada antes da guerra, e Helena teve que prender a respiração. Sophie era linda, cabelos escuros ondulados, olhos expressivos, um sorriso que iluminava toda a fotografia. Havia também uma foto de Thomas jovem, em uniforme, que Claire disse que Sophie havia guardado durante toda a vida. E havia uma última foto, tirada em 1984, mostrando Sophie idosa, segurando a caixa de cartas, um sorriso triste, mas em paz no rosto. Esta foi tirada 1 ano antes de ela morrer, explicava Claire. Neste dia, ela me contou tudo sobre Thomas, sobre seu amor, sobre as escolhas que fizeram. Ela disse que não se arrependia de nada, que cada decisão, cada sacrifício os levou aos lugares onde deveriam estar. Ela amou meu pai profundamente, mesmo que de forma diferente, e suspeitava que Thomas também havia encontrado o amor novamente. O amor não é finito, ela me disse. Você não ama menos uma pessoa, porque ama outra. O coração tem uma capacidade infinita. Ela morreu em paz, Helena. E espero que Thomas também. Helena compartilhou tudo isso com Robert, que por sua vez compartilhou memórias de seu pai. Meu pai era um homem gentil, escreveu Robert. Um pouco melancólico às vezes, mas gentil. Ele amou nossa mãe profundamente. Isso nunca esteve em questão. Mas você está certa. Havia algo nele, uma tristeza antiga, que nunca o deixou completamente. Quando criança, eu não entendia, mas agora, conhecendo essa história, tudo faz sentido. Ele viveu uma boa vida, uma vida significativa, mas carregou 2 vidas em seu coração, a que viveu e a que poderia ter vivido. Nas semanas seguintes, Helena, Robert e Claire formaram uma amizade improvável
através dos e-mails. Unidos pela história de Thomas e Sophie, decidiram juntos que as cartas mereciam um lar apropriado. Robert sugeriu doá-las ao Museu Nacional da Segunda Guerra Mundial em Nova Orleans, onde poderiam ser preservadas e exibidas, contando sua história para futuras gerações. Mas antes de enviar as cartas, Helena pediu permissão para fazer uma última coisa. Com a ajuda de seus alunos mais dedicados no colégio, ela organizou uma apresentação especial sobre as cartas do soldado desconhecido. Leu trechos selecionados das cartas, contou a história de Thomas e Sophie, explicou sobre a guerra, sobre amor e perda, sobre como pequenas decisões e coincidências cruéis podem mudar vidas inteiras. A apresentação aconteceu em uma tarde chuvosa de setembro, quase 6 meses depois que Helena havia encontrado as cartas no brechó. A sala estava lotada. Alunos, professores, pais e até alguns membros da comunidade que haviam ouvido falar do evento. Helena montou uma exposição com cópias ampliadas das cartas, mapas mostrando a jornada de Thomas através da Europa, fotos de Sophie e Thomas jovens. Quando começou a ler a primeira carta, sua voz tremeu. Minha querida Sophie, enquanto escrevo estas palavras, a sala ficou absolutamente silenciosa. Alguns estudantes, acostumados a ver a história como algo distante e abstrato, tinham lágrimas nos olhos. Helena leu várias cartas, pulando entre diferentes períodos, criando um mosaico da experiência de Thomas. Explicou o contexto histórico, mas sempre voltava ao elemento humano. Este não era apenas um soldado genérico, era Thomas, um jovem de 21 anos que gostava de jazz, que sonhava em ser arquiteto, que tinha medo de trovões desde criança, que amava profundamente uma mulher chamada Sophie. Quando chegou a carta em que Thomas descobre a suposta morte de Sophie, vários na audiência estavam chorando abertamente. E quando revelou a reviravolta, que Sophie estava viva, que ambos seguiram em frente, que viveram vidas boas, mas sempre carregando o peso do que poderia ter sido, houve um silêncio profundo e contemplativo na sala. O que esta história nos ensina? Perguntou Helena, concluindo sua apresentação. Ensina sobre a crueldade arbitrária da guerra? Sim, mas também ensina sobre resiliência, sobre a capacidade humana de seguir em frente mesmo depois da perda mais devastadora. Thomas e Sophie amaram, perderam, lamentaram e eventualmente encontraram formas de ser felizes novamente, mesmo que nunca completamente. Suas vidas não foram tragédias, foram vidas plenas, cheias de amor, apenas não da forma que imaginaram quando eram jovens em Paris antes da guerra. E estas cartas, que atravessaram oceanos e décadas para chegar até nós, são um lembrete de que cada pessoa que encontramos, cada soldado anônimo nos livros de história, tem uma história como esta, menos complexa, comovente, profundamente humana. Após a apresentação, vários estudantes vieram falar com Helena. Uma garota de 16 anos, chamada Sofia, estava particularmente emocionada. Professora, disse ela, limpando as lágrimas, minha bisavó tem um baú cheio de cartas antigas no sótão. Sempre pensei que eram apenas papéis velhos. Mas agora quero saber suas histórias. Todas as pessoas têm histórias assim, não tem? Helena sorriu, emocionada. Todas têm, Sofia. Todas as pessoas, todas as famílias têm histórias esperando para serem descobertas. É por isso que preservamos essas coisas, não pelos objetos em si, mas pelas vidas que eles representam nas semanas seguintes. Enquanto Helena preparava as cartas para seu envio final ao museu, ela refletia sobre tudo o que havia aprendido. O mistério estava resolvido. Ela sabia quem eram Thomas e Sophie, o que havia acontecido com eles. Por que as cartas nunca foram enviadas? Como atravessaram o mundo. Mas mais importante do que resolver o mistério, ela havia encontrado algo profundo sobre a natureza humana. Havia encontrado uma história que transcendia tempo e lugar. Uma história
sobre como o amor persiste mesmo através das piores circunstâncias, sobre como pessoas ordinárias vivem vidas extraordinárias, sobre como cada objeto antigo carrega universos inteiros de experiência humana. Em uma tarde de domingo, pouco antes de enviar as cartas para os Estados Unidos, Helena voltou ao brechó Memórias Esquecidas. Sr. Augusto estava no mesmo lugar de sempre, atrás do balcão abarrotado. Professora Helena, ele exclamou com seu sorriso gentil. Faz tempo que não a vejo. Encontrou mais tesouros para suas aulas? Helena sorriu. Na verdade, vim te contar sobre o último tesouro que encontrei aqui. Então, durante a próxima hora, ela contou a Sr. Augusto toda a história das cartas, de Thomas e Sophie, da jornada incrível que essas cartas fizeram. O velho homem ouviu em silêncio, seus olhos marejando atrás dos óculos grossos. Quando Helena terminou, ele suspirou profundamente. Você vê, disse ele com voz suave. Eu sempre digo às pessoas, não são apenas objetos velhos. Cada coisa nesta loja tem uma história, uma vida, memórias. As pessoas olham e veem apenas trastes. Mas você, professora, você vê as histórias. É por isso que gosto de você. Ele fez uma pausa, depois continuou. Sabe, aquela caixa veio de uma casa que estava sendo demolida no bairro antigo há uns 10 anos. A família simplesmente jogou tudo fora. Nem olharam o que havia nos baús e caixas do sótão. Mandaram tudo para o leilão. Quantas histórias como essa foram perdidas porque ninguém se deu ao trabalho de olhar? Quantos Thomas e Sophies foram esquecidos? Helena assentiu, sentindo o peso da verdade nessas palavras. É por isso que o trabalho de lembrar é tão importante, seu Augusto. É por isso que lugares como sua loja são preciosos. Você é um guardião de memórias. O velho homem corou ligeiramente. Depois sorriu. Bem, nesse caso, acho que tenho sorte de ter clientes como você, que dão a essas memórias o respeito que merecem. Quando Helena deixou a loja naquela tarde, carregando a caixa de madeira com as 53 cartas cuidadosamente embalada para envio, ela se virou uma última vez para olhar a fachada desgastada do Memórias Esquecidas. O nome nunca havia parecido tão apropriado e tão errado ao mesmo tempo. Memórias esquecidas, sim, mas também memórias que esperavam para serem redescobertas. Histórias que recusavam ser silenciadas. Amores que persistiam através de décadas e continentes. No mês seguinte, as cartas chegaram ao Museu Nacional da Segunda Guerra Mundial. Robert e Claire voaram para Nova Orleans para a cerimônia especial de doação. Helena também foi convidada pelo museu para falar sobre a descoberta e a investigação que se seguiu. A exposição das cartas foi inaugurada em uma cerimônia emocionante. As cartas foram colocadas em vitrines com controle de temperatura e umidade, preservadas para as próximas gerações. Ao lado delas, fotos de Thomas e Sophie, jovens e velhos, e painéis contando sua história completa. Durante a cerimônia, Robert falou sobre seu pai. Thomas Bennet era um homem comum que viveu tempos extraordinários, disse ele, sua voz clara, mas emocionada. Ele não era um herói de guerra no sentido tradicional. Não liderou cargas heróicas ou salvou pelotões inteiros. Ele fez o que milhões de outros jovens fizeram. Respondeu quando seu país chamou. Lutou com bravura, sobreviveu ao inferno e voltou para casa para construir uma vida. Mas estas cartas mostram algo que às vezes esquecemos sobre aqueles que serviram. Eram pessoas reais, com amores reais, medos reais, esperanças reais. Cada estatística de guerra, cada número em um memorial, representa uma história tão rica e complexa quanto a de meu pai. Espero que estas cartas ajudem as pessoas a se lembrarem disso. Claire também falou.
suas palavras carregadas de emoção. Minha mãe, Sophie, fugiu da França ocupada aos 18 anos, deixando para trás tudo e todos que amava. Ela perdeu sua família, perdeu o amor de sua juventude, perdeu sua pátria por anos, mas ela sobreviveu. Ela se reconstruiu, ela encontrou amor novamente, construiu uma nova família, viveu uma vida significativa. Estas cartas eram preciosas para ela, não porque representavam arrependimento pelo que não foi, mas porque representavam a prova de que ela foi amada, de que seu jovem eu, aquela garota assustada, fugindo de Paris, merecia ser amada. Em seus últimos dias, ela me disse que não mudaria nada, porque cada escolha a levou até mim, até minha filha, até a vida que viveu. O amor nunca é desperdiçado, ela me disse, mesmo quando não funciona da forma que esperávamos. Acho que essa é a verdadeira lição destas cartas. Helena foi a última a falar. Contou sobre encontrar as cartas no pequeno brechó no Brasil, sobre a jornada de descoberta, sobre como estudantes em uma escola municipal ficaram profundamente movidos por uma história que aconteceu antes de seus avós nascer. Estas cartas, disse Helena, são mais do que artefatos históricos, são pontes através do tempo, lembretes de que as emoções humanas fundamentais, amor, medo, esperança, perda menos, são universais e atemporais. Quando meus alunos leem estas cartas, não estão apenas aprendendo sobre a Segunda Guerra Mundial, estão aprendendo sobre a experiência humana. Estão aprendendo que a história não é apenas datas e batalhas, mas incontáveis vidas individuais, cada uma tão complexa e valiosa quanto a nossa. Thomas e Sophie nos ensinaram isso. Através dessas 53 cartas que atravessaram o impossível para chegar até nós, após a cerimônia, houve uma recepção. Helena, Robert e Claire ficaram juntos, 3 estranhos unidos por uma história de amor e perda que aconteceu antes que qualquer um deles nascesse. Eles compartilharam histórias, memórias de segunda mão de pessoas que haviam conhecido apenas através de cartas e relatos. Você acha que eles teriam sido felizes juntos? Perguntou Claire em um momento quieto, olhando para as fotos de Thomas e Sophie jovens, lindos e cheios de esperança. Se a guerra não tivesse acontecido, se tudo tivesse sido diferente? Helena considerou a pergunta cuidadosamente. Não sabemos, disse ela finalmente. Talvez sim, talvez não. Talvez o amor deles era tão intenso, precisamente porque foi interrompido, preservado para sempre, na perfeição daquele momento, antes que a realidade pudesse complicá-lo. Ou talvez eles teriam construído algo maravilhoso, juntos. Nunca saberemos, mas o que sabemos é que tanto Thomas quanto Sophie encontraram formas de ser felizes, de amar e ser amados, mesmo depois de perderem um ao outro. Isso, acho, é o verdadeiro triunfo da história deles. Robert assentiu pensativamente. Minha mãe, Mary, me disse uma vez, quando eu era adolescente, estava tendo problemas de amor, que o coração humano é mais forte e mais resiliente do que imaginamos. Ela disse que podemos amar profundamente, perder devastadoramente e ainda assim encontrar força para amar novamente. Na época, pensei que ela estava sendo dramática, mas agora, conhecendo esta história, entendo o que ela quis dizer. Ela viveu isso. Ela amou um homem que ainda amava outra. E em vez de deixar isso tornar seu casamento amargo, ela o transformou em algo bonito. Enquanto a noite avançava e os convidados gradualmente se despediam, Helena ficou mais um momento na frente da exposição, olhando para as cartas atrás do vidro. Em poucas semanas, milhares de pessoas passariam por esta exposição. Leriam as palavras de Thomas, veriam as fotos de Sophie, aprenderiam sobre a extraordinária jornada
destas cartas. Mas Helena sabia que havia mais histórias lá fora, esperando para serem descobertas. Em sótãos empoeirados, em caixas esquecidas em brechós, em baús antigos, em porões escuros, havia incontáveis vidas documentadas, incontáveis amores registrados, incontáveis histórias que mereciam ser contadas. Quando finalmente voltou ao Brasil, algumas semanas depois, Helena voltou direto para o Colégio Municipal Santos Dumont. Tinha uma nova missão, começou um projeto com seus alunos chamado Histórias Escondidas. Cada aluno foi encarregado de procurar em suas próprias famílias por artefatos antigos, cartas, diários, fotografias e pesquisar as histórias por trás deles. Os resultados foram extraordinários. Um aluno descobriu que seu bisavô havia sido um imigrante italiano que manteve um diário detalhado de sua jornada ao Brasil em 1923. Outra encontrou cartas trocadas entre sua avó e seu avô durante os anos 50, quando ele trabalhava longe de casa construindo Brasília. Um terceiro descobriu que sua tataravó havia sido uma das primeiras professoras negras do estado, documentada em fotografias e certificados guardados por gerações. Cada história era um universo próprio. Cada família tinha tesouros esperando para serem redescobertos. E no centro de tudo, Helena via o mesmo padrão: o amor persistindo através das dificuldades, a esperança sobrevivendo ao desespero. Pessoas comuns vivendo vidas extraordinárias. Sofia, a garota que havia ficado tão emocionada com a apresentação das cartas de Thomas, tornou-se a assistente não oficial de Helena no projeto. Ela desenvolveu uma paixão por história oral e passou incontáveis horas entrevistando idosos na comunidade, gravando suas histórias antes que fossem perdidas para sempre. Professora Helena, disse Sofia um dia, enquanto organizavam os artefatos coletados para uma exposição na escola, você acha que nossas histórias também serão importantes para alguém daqui a 100 anos? Helena sorriu, pensando nas cartas de Thomas, na jornada incrível que trouxe aquelas palavras escritas em 1944 até suas mãos em 2025. Se tivermos sorte e pessoas que se importam o suficiente para preservá-las, sim, respondeu ela. É por isso que o que estamos fazendo é importante. Não estamos apenas aprendendo sobre o passado, estamos preservando o presente para o futuro. Estamos dizendo: nós existimos, nós amamos, nossas vidas importaram. E isso, Sofia, é um dos impulsos humanos mais fundamentais: o desejo de ser lembrado, de ter nossas histórias contadas. Meses se passaram. A exposição As Cartas do Soldado Desconhecido no Museu de Nova Orleans tornou-se uma das mais visitadas. O museu publicou um livro com todas as cartas transcritas, junto com a história completa de Thomas, Sophie e a investigação de Helena. O livro tornou-se um best-seller surpreendente, tocando um nervo em leitores ao redor do mundo que viram em Thomas e Sophie reflexos de suas próprias experiências de amor, perda e resiliência. Helena recebeu cartas de pessoas de todo o mundo, compartilhando suas próprias histórias de amores interrompidos pela guerra, de separações forçadas, de reencontros impossíveis ou de seguir em frente com graça. Cada carta lembrava de por que havia se tornado professora de história, porque a história não era sobre fatos e datas abstratas, mas sobre vidas humanas em toda a sua complexidade. Em uma tarde chuvosa de abril, exatamente um ano depois de ter encontrado as cartas no brechó, Helena estava em sua sala de aula quando recebeu uma visita inesperada. Uma mulher idosa, elegantemente vestida apesar da chuva, entrou acompanhada de uma mulher mais jovem. Professora Helena Martins? Perguntou a mulher mais velha, com sotaque britânico. Meu nome é Sarah Bennett Wright. Sou neta de Thomas Bennett e Sophie Loren. Minha mãe é Catherine Bennett,
filha de Thomas e Mary, e meu pai é Michael Wright, filho de Sophie e James. Sim, os filhos de Thomas e Sophie se conheceram, se apaixonaram e se casaram. Vim ao Brasil especialmente para conhecer você e agradecer pelo que fez por minhas famílias. Helena ficou sem palavras por um momento. Depois, um sorriso enorme iluminou seu rosto. Sarah, disse ela finalmente, você é a prova viva de que as histórias continuam, de que o amor de Thomas e Sophie, de alguma forma, transcendeu tudo e encontrou um caminho. Sarah sorriu, lágrimas brilhando em seus olhos. Minhas avós, Mary e Sophie, se conheceram uma vez, você sabe, no funeral de Thomas. Foi a primeira e única vez. Minhas mães dizem que foi estranho e bonito ao mesmo tempo. Duas mulheres que amaram o mesmo homem em momentos diferentes de sua vida, compartilhando um momento de luto. Elas não se tornaram amigas. Havia muita história complicada para isso, mas houve respeito, reconhecimento mútuo. E minha mãe, Catherine, e meu pai, Michael, cresceram ouvindo histórias paralelas sobre um grande amor juvenil que foi interrompido pela guerra. Quando se conheceram na universidade, anos depois, foi como se o universo estivesse corrigindo um antigo erro. Ela fez uma pausa, limpando uma lágrima. Vim aqui para te dizer que as cartas, elas não são apenas sobre o passado. Elas moldaram o futuro. Eu existo porque aquelas cartas foram escritas, porque esse amor existiu, porque duas pessoas encontraram força para seguir em frente depois de perder tudo. E você, ao encontrar essas cartas, ao investigar, ao contar essa história, você deu a tudo isso um significado que transcende nossas famílias. Você transformou uma tragédia privada em uma história universal sobre amor e resiliência. Helena abraçou Sarah, sentindo o peso de tudo que havia acontecido no último ano. Uma simples tarde, em um brechó, havia se transformado em uma jornada através de continentes e gerações, revelando uma história que era ao mesmo tempo profundamente específica e universalmente relevante. Naquela noite, depois que Sarah partiu com a promessa de manter em contato, Helena sentou novamente em sua poltrona ao lado da janela. A chuva havia parado e as estrelas começavam a aparecer no céu cada vez mais escuro. Ela pensou em Thomas, olhando para essas mesmas estrelas em uma noite de junho de 1944, aterrorizado e esperançoso. Pensou em Sophie, fugindo através da França ocupada, carregando apenas memórias e esperança. Pensou em Mary, amando um homem que carregava fantasmas. Pensou em todas as vidas que haviam se entrelaçado através das décadas. E pensou em quantas outras histórias como essa existiam lá fora, esperando para serem descobertas, esperando para lembrarem um mundo de que cada vida importa, cada amor tem significado, cada história merece ser contada. As cartas de Thomas haviam encontrado seu caminho através de oceanos e décadas, atravessando a guerra, a paz, a vida e a morte. Do bolso de um soldado aterrorizado até as mãos de uma professora curiosa em um pequeno brechó no Brasil. E no processo, provaram algo que Helena sempre havia acreditado, mas agora sabia, com certeza absoluta, que as histórias mais importantes não são aquelas escritas em grandes letras nos livros de história, mas aquelas escritas em cartas guardadas em caixas de madeira, em diários escondidos em sótãos, em fotografias amareladas em álbuns esquecidos, são as histórias de pessoas comuns, vivendo, amando, perdendo e seguindo em frente. São as histórias que nos conectam através do tempo, que nos lembram de nossa humanidade compartilhada, que provam que o amor, em todas as suas formas, é a força mais poderosa do universo. E essas histórias, pensou Helena, enquanto observava as estrelas, essas histórias nunca morrem. Elas apenas esperam para serem redescobertas,
prontas para tocar novos corações, para inspirar novas gerações, para provar, mais uma vez, que importamos, que nossas vidas têm significado, que nosso amor deixa marcas que o tempo não pode apagar. As cartas do soldado desconhecido não eram mais desconhecidas. Thomas e Sophie viviam novamente, não em carne e osso, mas em memória, em história, nos corações de todos que haviam tocado suas palavras escritas há tanto tempo. E enquanto existisse alguém para ler suas cartas, para contar sua história, eles nunca morreriam verdadeiramente. Era esse, Helena percebeu, o verdadeiro poder das histórias. Não apenas preservar o passado, mas tornar vivo no presente, criar pontes entre gerações, provar que o amor, a esperança e a resiliência humana são forças que transcendem tempo e espaço. E tudo havia começado com uma caixa empoeirada em um brechó, em uma tarde chuvosa de abril. Às vezes, pensou Helena com um sorriso, a história não está em museus ou arquivos. Às vezes está esperando em um canto esquecido, esperando por alguém que se importa o suficiente para procurar, para fazer perguntas, para se recusar a deixar que essas vozes do passado sejam silenciadas. 53 cartas, 2 vidas, incontáveis conexões. Uma história que provou que o amor nunca é desperdiçado, que cada vida importa e que as histórias que mais precisam ser contadas são aquelas que quase foram esquecidas. Helena fechou os olhos, finalmente em paz com o mistério que havia consumido seu último ano. As cartas de Thomas haviam completado sua jornada e ela, sem procurar, havia se tornado parte da história. A guardiã que garantiu que Thomas e Sophie nunca fossem verdadeiramente esquecidos. Porque, no final, pensou ela enquanto o sono começava a vir, é disso que se trata a história. Não de conquistadores e reis, mas de pessoas como Thomas e Sophie, Mary e James, e todos os inúmeros outros, cujas histórias de amor e perda, de esperança e resiliência formam o verdadeiro tecido da experiência humana. Enquanto houver pessoas dispostas a procurar essas histórias, a preservar, a contá-las, elas nunca morrerão. Viverão para sempre, passando de mão em mão, de coração em coração, através do tempo, provando mais e mais que, no final, o que resta de nós não são nossos feitos grandiosos, mas o amor que demos e recebemos, as vidas que tocamos, as histórias que deixamos para trás. As cartas do soldado desconhecido haviam encontrado seu lar, e sua história agora pertencia ao mundo